Fechar aqui isso aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Manda um sinalzinho aí de joinha se vocês estiverem me escutando bem. Show. Muito bom. Show de bola. Que bom. Então, vamos começar. Os atrasildos vão chegar atrasados. Então, hoje vocês vão descobrir quais são os 5 pilares essenciais para que você consiga viver sua vida com mais leveza, mais vitalidade, para que você consiga perder peso, manter o seu peso, parar de sofrer com o efeito sanfona, para que você tenha mais energia e cuide melhor da sua saúde, sendo uma mulher jovem, sendo uma mulher na menopausa, na perimenopausa, no climatério, enfim. Então, por que você deveria assistir a esse conteúdo até o final? Porque eu tenho muitas dúvidas, recebo muitas dúvidas, tanto lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, e também de pacientes, das minhas mentoradas, que é o seguinte: é possível emagrecer depois da menopausa? Sim, é possível, totalmente possível, vocês vão ver exemplos práticos disso aqui, né? É possível emagrecer depois da menopausa, durante a menopausa, antes da menopausa, em qualquer fase da vida da mulher, desde que ela tenha a base muito bem fundamentada, essa base de hábitos. Minha amiga emagreceu mais rápido do que eu. Isso é uma coisa também que eu escuto muito. Isso muito de paciente, mas escuto isso também das mentoradas. E, cara, a velocidade de emagrecimento, ela é diferente de pessoa para pessoa e na mesma pessoa, dependendo daquilo que está acontecendo no organismo dela. As pessoas, às vezes, querem chegar a um determinado ponto, mas elas não sabem o carro que elas têm. Entende? Quando eu falo carro aqui, eu estou falando do seu corpo. A pessoa acha que aquele corpo tem que chegar naquela velocidade em determinado tempo, mas ela não sabe, não conhece nem o carro que tem. Acha que tem um Troller e tem, de repente, uma Ferrari. Acha que tem um Chevette e, de repente, tem uma Ferrari. Então, assim, você precisa compreender qual carro que você tem, como que é a sua velocidade de emagrecimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa é uma outra coisa, eu tenho que ter foco. Não, você não tem que ter foco. Você tem que saber aonde você está e onde você quer chegar. Porque as pessoas pensam que o emagrecer, eu quero emagrecer, o caminho é emagrecer. Não. Emagrecer tem muitas coisas, vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês pedem para o universo, com aquilo que vocês pedem para Deus, para os anjos, para os santos, para quem quer que seja. Emagrecer é muito vago. A pessoa quer emagrecer como? Quer emagrecer com saúde? Quer se sentir mais magra? Como que você se sente quando você chegar lá? Então, a gente vai conversar sobre isso também, que é um dos pilares. Como se manter constante? E aí tem uma história que eu gosto bastante, que até casa um pouquinho também com essa de baixo, com essa objeção de baixo. Como resistir às tentações? Você vai seguir a regra de Ulisses. Vocês conhecem, provavelmente, a história de Ulisses e as sereias. Não sei se vocês já ouviram essa história da mitologia. Ulisses era rei de Ítaca, e ele, depois da guerra na Pérsia, ele tinha que voltar para Ítaca, que era a terra dele, que era a terra prometida dele. Vou fazer alguns paralelos aqui. Mas, para isso, depois que ele venceu a guerra na Pérsia, ele tinha que atravessar um mar de sereias. E as sereias são conhecidas pelo seu canto, pela sua voz sedutora, e todos os marinheiros que passavam pelo Mar das Sereias davam de cara nas pedras, e atolavam, e morriam lá. Então, Ulisses, muito sábio, ele queria escutar o canto da sereia, porque ele sabia que era um canto muito bonito, que todos diziam. Mas ele sabia que se ele ouvisse, ele não voltaria para Ítaca, que era a terra que ele queria chegar. Então ele pediu para que os seus marinheiros o amarrassem no mastro do navio, colocassem cera de abelha nos seus ouvidos, nos ouvidos deles, e deixassem os ouvidos de Ulisses ali, para ele poder ouvir os cantos da sereia, e eles, então, atravessariam o mar, e eles não
escutariam nem o canto da sereia e nem as ordens que Ulisses daria, porque ele enlouqueceria ali naquele momento. E assim foi. E quando ele começou a escutar o canto da sereia, ele queria se soltar, mas ele estava preso a esse mastro. E atravessaram o rio e chegaram em Ítaca, para ele encontrar com a esposa dele, Penélope, a prometida. E a história se segue. Mas o que é o mastro nisso daí? O mastro é justamente aquilo que vai te segurar para que você continue nesse processo. Os seus valores, a sua ética, a sua moral, quando a gente está falando de outras questões. Mas aqui a gente está falando das questões, quais são os seus valores, qual é a visão, o que você quer, por que você quer chegar naquele determinado ponto. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a mãe está toda costurada, depois de ter tido uma cesárea, e escuta o seu bebê chorando do lado, de madrugada. Ela está cansada, está com dor, mas tem algo mais forte, e o sono puxa, é uma tentação, ficar ali deitada na cama, fingir que não ouviu, mas ela tem uma motivação mais forte, um motivo mais forte para que ela levante da cama e mesmo com dor ela vá lá atender o seu bebê. É isso. Vocês precisam encontrar esse mastro de cada um de vocês. Entende? Como emagrecer com saúde? Essa é uma outra questão. Você vai emagrecer com saúde desde que você tenha uma base sólida. É a mesma coisa. Você precisa ter uma base sólida dos seus hábitos. Todos que a gente vai falar aqui. Isso precisa estar muito bem solidificado, sem erros. E porque mesmo com boa alimentação não perdemos o peso esperado? Porque vocês precisam alinhar a expectativa com aquilo que vocês fazem. A realidade é essa. Tem que alinhar a expectativa com o que você faz. Para que você emagreça determinada quantidade de peso, você precisa ajustar essa base tem que estar bonitinha, e você vai ter que estar com uma dieta calculada ali para você. E aí você vai emagrecer. Às vezes as pessoas fazem o seguinte: eu faço dieta direitinho, só um dia na semana que eu faço isso, faço dieta direitinho, mas a pessoa é tão estressada que não consegue emagrecer, porque ela está focada somente em chegar lá. E aí não se trata do chegar lá, no resultado final, se trata em você curtir a jornada. Costumo falar que é como se fosse uma viagem à Patagônia. Quando você vai para a Patagônia, eu nunca fui, mas é uma vontade que eu tenho, você vai para a Patagônia, o que é legal na Patagônia? Tudo. Todas as paisagens são bonitas. Não necessariamente chegar numa determinada cidade, ou outra. A jornada é o que importa. E quando a gente fala de emagrecimento, é isso também. Qualquer coisa na vida, é a jornada que vai te tornando mais forte. Mas antes da gente adentrar um pouquinho no que eu vou falar com vocês, eu quero contar um pouco da minha história. Então, muito antes de eu me sentar na cadeira de médica, como médica, num consultório, né, na posição de médica, eu me sentei numa cadeira de paciente. Sentei nessa cadeira do outro lado. E também tive que me sentar nessa cadeira aí do terapeuta, por muitas e muitas vezes, por vários tipos de terapia. E eu me sentava nesse sofá, e essas cadeiras parecem até bastante confortáveis, né? Cadeira de terapeuta costuma ser bem confortável. O meu sofá da minha casa, minha cama, também é bem confortável. Mas eu não estava confortável com como eu me sentia dentro de mim. E eu sei que tem muita gente aqui que se sente da mesma forma. Não se sente confortável dentro de si. E foram muitos anos, alguns anos de sofrimento, que eu fiquei alternando entre esses assentos e o assento de estudante. Eu comecei a estudar que esse assento aí já não é mais tão confortável assim. Quem já sentou, acredito que vários aqui já sentaram bastante nesse assento de estudante, vocês sabem que o negócio não é muito confortável. Para que eu pudesse, então, sentar nessa cadeira de universidade. E a sensação que eu tinha, e isso alternando em todas essas cadeiras, era que ninguém conseguia me ajudar. Eu estava cansada de não encontrar um caminho, buscar um profissional, buscar outro, buscar esse, buscar aquele, etc., e não encontrar um caminho. Então, eu resolvi que eu seria o caminho. Eu resolvi me tornar a pessoa que eu buscava, a profissional que eu precisava quando eu passei pelo que eu passei. E eu fui estudando muito
para que isso fosse possível. E não só dentro da medicina tradicional, eu fui estudando outras coisas, outras medicinas, e fui montando e experimentando como que aquilo funcionava e se o meu corpo estava funcionando melhor, para que eu pudesse, enfim, me sentar nessa cadeira. Então, se vocês não me conhecem, eu sou a Salirra, sei que muitas aqui me conhecem, eu sou médica, sou especializada em endocrinologia e metabologia, medicina ortomolecular integrativa, tenho mais até de 30 mil horas de atendimentos médicos, milhares de vidas que eu já transformei, vários pacientes que eu trato até hoje, mentoradas, sou professora de curso de pós-graduação em medicina ortomolecular, sou professora da formação de terapeutas também, do Arthur Schumann, e sou sócia da plataforma do Ventre ao Peito, que é um curso de suplementação para gestantes e tentantes. E aí eu fui minha primeira paciente. Então, esse aí é o meu antes e o meu depois. Esse meu antes aí, parece que eu não fazia academia, mas eu já fazia. E nessa época, eu fazia 3 horas, 4 horas de academia por dia. Serviu para alguma coisa? Ah, não serviu, não servia para nada. Serviu porque depois a musculatura apareceu aqui, ó. Então, aquelas 1000 abdominais que eu fazia nessa época, todo dia eu fazia, apareceu aqui. Hipertrofiei minha musculatura, estava só escondido, na capa de banho, mas apareceu. E esse aqui esse é meu depois com 35 e aqui eu já com 40. Tá? Então, para vocês saberem que isso é possível. Então, esse é o meu. Eu sou minha primeira paciente e sou eu que cuido de mim desta parte. E aqui eu trouxe o antes e depois de algumas de minhas alunas e pacientes também. Não sei se está aparecendo todos para vocês. Tem alguns aqui que parece que não está aparecendo. Mas tudo bem, depois eu volto. Isso tudo para dizer para você que você não está sozinha. Eu estou aqui para tirar você desse buraco que você se meteu. Tirar você daí. E aí, vamos entrar um pouquinho agora na aula mesmo. O que é um emagrecimento saudável? Emagrecimento saudável, ele não significa perder peso a qualquer custo, tá? Mas sim modificar a composição corporal. Até porque perder peso, a pessoa pode perder um braço e perder o peso. A pessoa pode perder uma perna e perder o peso. Entende? Então, perder peso não significa emagrecer de uma forma saudável. Ter uma doença consumptiva também é uma forma de emagrecer, e isso não é saudável. Então, não é emagrecer a qualquer custo. Então, é modificar essa composição corporal. Mas nem todo mundo que modifica a composição corporal emagreceu de forma saudável. Né? A gente tem vários exemplos aí, que eu não vou ficar citando, mas a galera que pratica fisiculturismo, por exemplo, a maioria não chega ao físico de competição de uma forma saudável. Existe muita restrição, exige até desidratação, uso de algumas coisas, de algumas substâncias. Então, mudar a composição corporal não necessariamente é emagrecer de forma saudável. O emagrecimento saudável, ele vai englobar também uma mudança definitiva da forma como você fala e pensa de si mesmo. Além disso, ele engloba você aprender a fazer com que o seu corpo trabalhe para você. Como se você pegasse um dinheiro e colocasse numa aplicação que o dinheiro trabalha para você. Ou você compra um imóvel que aquele imóvel está sempre se alugando, então você está fazendo o negócio render para você. É isso que eu quero ensinar vocês a fazer. Então, agora você vai entender onde você está para você definir para onde você vai. Não adianta você querer ir para algum destino se você não sabe o seu ponto de partida. Então, hoje aqui vocês vão aprender onde vocês estão. Vocês vão se localizar. Você imagina que você liga para mim e fala, Salirra, me perdi chegando na sua casa. Como que eu chego aí? A primeira coisa que eu vou perguntar, onde você está? Ah, não sei. Bom, se você não sabe, eu não sei te orientar. Entende? Então, você precisa saber onde você está e saber onde você quer chegar.
para que a gente possa traçar esse GPS, esse guia para o sucesso. Aqui está o mapa do emagrecimento definitivo e tem a outra parte do mapa também. Então, a gente vai falar sobre água, a gente vai falar sobre sono, sobre alimentação, sobre estresse, e o pilar mais importante de todos, e um dos mais negligenciados, é a visão. Então, fica aqui para que você acompanhe e entenda, mesmo que você queira sair antes da aula terminar, você entenda um pouco desses pilares e consiga se localizar para que você possa viver melhor. Então, aqui está o mapa. Eu acho que o Lucas mandou para vocês no WhatsApp o mapa do emagrecimento definitivo. Como que isso aqui vai funcionar? Vocês vão se dando uma nota de 0 a 10 para cada um dos itens, conforme eu for falando para vocês. Então, se vocês fizerem no celular, vocês podem usar o aplicativo de foto e ir marcando com uma bolinha ou com um xizinho ali em cima. Quem quiser desenhar, pode desenhar também e vai marcando ali, que aí depois a gente vai falar sobre isso. Primeiro pilar, o sono. Então, a gente passa 1/3 da nossa vida, aproximadamente, dormindo. E a maioria das pessoas, especialmente das mulheres, terá algum distúrbio do sono. Tem ou terá algum distúrbio do sono, mas não dá muita atenção para ele. E muitos desses problemas do sono vêm no período perimenopausa, na transição menopausal, e muitos prevalecem até a pós-menopausa. Lembra que depois da menopausa é só pós-menopausa. E muitos processos homeostáticos do nosso metabolismo ocorrem durante a noite de sono. Nosso corpo trabalha muito enquanto a gente dorme. A melatonina é como se fosse o nosso gari, é o nosso funcionário da noite. Então, tem inúmeras funções que a melatonina faz no nosso corpo. Funções de antioxidação, de regeneração de neurotransmissores, de hormônios. Então, é muito importante. Eu vejo, às vezes, crianças, fugindo um pouquinho, eu vou lá e volto. Eu vejo, às vezes, crianças, assim, pequenas, sem horário direito para dormir. Isso é tão errado. Se vocês soubessem o mal que isso faz, porque eu tinha que ter horário para dormir, eu não quero esse trauma para o meu filho. Gente, criança tem que ter horário para dormir. A criança vai fazer o pico de GH do hormônio de crescimento durante o período da madrugada. Não é para ficar acordando, a criança dormir 3 horas da manhã. Não. Ela precisa ter esse ciclo circadiano regulado, e vocês também. Até porque o GH, que é um hormônio lipolítico, um hormônio que quebra a gordura, a gente também vai produzir em maior quantidade nesse período da noite. Então, se a gente quer queimar gordura, se a gente quer restaurar neurotransmissor, se a gente quer restaurar os nossos hormônios e funcionar melhor, a gente precisa dormir bem. Não é dormir muitas horas. Entre 7 e 8 horas por noite está de bom tamanho. Mas dormir 10 horas, provavelmente você vai se sentir mal se você dormir esse período. O sono adequado, de qualidade, ele também vai regular a secreção de cortisol, adrenalina, insulina, testosterona, GH, estradiol, todos os neurotransmissores cerebrais, tudo que eu falei. E é nesse momento que o seu corpo está te preparando para um novo dia, para que você esteja pronto para enfrentar os desafios que você tem para enfrentar nesse dia. Com base nisso, qual é a nota que você dá para o seu sono hoje? Faz um inventário aí da sua última semana, de como tem sido a sua última semana de sono. Se você tem acordado de madrugada, tem dormido pegado no sono, mas acorda, desperta no meio da madrugada e não consegue mais voltar a dormir, isso é um sinal de que seu sono não está muito bom. Se você dorme direto, mas se você acorda muito cansada, é um sinal que seu sono também não está muito bom. Você costuma sonhar à noite? Que sonhar também é uma métrica para a gente saber se você está chegando num sono mais profundo. Não precisa lembrar necessariamente do sono, mas ter a sensação de que você sonhou alguma coisa. Isso também é importante. Ou você deita na cama e começa a pensar milhões de coisas e não consegue pegar no sono, demora. Ou tem aquele sono leve, que qualquer barulhinho ou qualquer luzinha
já te desperta e você acorda e perde sono. Com base nisso, você vai se dar uma nota em relação ao sono. Número de horas, qualidade, como que você acorda no dia seguinte. Ok? E o segundo pilar, a água. Só para vocês terem uma ideia, 78%, quase 80% do nosso cocô é água. 90%, até 93% do nosso sangue é água também. Até 92% do nosso cérebro é água. 83% da composição dos nossos músculos também é água. E na nossa pele, 70%. Nosso corpo é cheio de água. A água funciona como um veículo no nosso organismo. Mais de 70%. Veículo de transporte de nutrientes, retirada de lixo, através da urina, do suor, até da respiração. Quando você faz assim, você não vê ali, não sai tipo uma aguinha? Quando você faz assim num vidro? CO2 e água. Saída de lixo do nosso corpo. Urina, fezes, suor, respiração também. Ela é um meio onde as reações químicas acontecem. Então, as reações químicas no interior das nossas células, para que elas aconteçam de uma maneira adequada, de uma maneira fisiológica, a gente precisa ter água dentro da célula. É igual você querer que um carro ande sem ter óleo no motor. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer se seu carro não tiver água numa quantidade adequada e se não tiver óleo? Você acha que ele vai andar? E aí aí acontece isso com vocês, ó. Fica querendo, você imagina, o seu corpo com uma água super concentrada de toxinas, enfim, de tudo que você deveria estar eliminando e não está, porque não bebe água, não tem como carregar. Você acha que o seu corpo, as suas células estão iguaizinhas a esse peixe, buscando algum território em que ele tenha um mínimo de água limpa para que ele possa respirar. É isso que acontece. Ai, estou sentindo dor aqui, estou sentindo isso aqui, estou sentindo não sei mais o quê. Né? Estou com fome inespecífica. Pode ser falta de água. Ansiedade, falta de água. Uma vez que quantos por cento do nosso cérebro são feitos de água? Até 92%, 93%. Memória fraca. Como que você acha que vai conseguir ter alguma reação química de neurotransmissores no seu cérebro, né? Transporte de vitaminas, aporte de minerais, se você acha que é um cacto? Dor de cabeça, a maior parte, vou dizer aí para vocês, 50%, mais de 50%, tá? Botar uns 65%, 70% das pessoas que têm dor de cabeça contínua, ai, tô com dor de cabeça disso, daquilo, deve ser a pressão, é falta de água. Quando eu calculo lá a quantidade de água, quando eu falo para a paciente ou para a aluna, para calcular a quantidade de água que ela deveria ingerir, ela vê que ela bebe muito menos. Fadiga. Ai, pele seca, cabelo seco. Não adianta você ficar passando, enchendo um monte de óleo, comprando creme caro e passando na pele se você não bebe água. Dificuldade de concentração, dificuldade de emagrecer. Muitos deles, não estou falando que necessariamente é falta de água. Eu estou falando que pode ser também falta de água. E eu vou te ensinar hoje aqui nessa aula como você vai calcular essa quantidade de água por dia que você deve ingerir. Você pensando que é um cacto, né? Você é 70% água e está achando que é um cacto. Então, para calcular, você vai multiplicar aí, pega a calculadora, o seu peso atual, né, o número de quilos que você tem hoje, e vai multiplicar por 35. Então, isso vai dar uma quantidade de água por dia que você deve ingerir. Botei um exemplo aqui, uma pessoa de 70 quilos, vezes 35 ml, o que dá um total de 2 litros, 450 ml por dia. Então, por dia, esse indivíduo deve consumir pelo menos essa quantidade de água para se manter hidratado. E com base nessa informação, como tem sido a sua ingesta de água? Façam aí a conta,
Anotem aí no mapa, porque o mapa é para isso, para você conseguir se localizar. E sejam honestos. Importante que vocês sejam honestas com vocês. Não é comigo, não, é com vocês mesmos. Porque se a gente tem uma dificuldade em reconhecer onde que a gente está errando, dificilmente você vai melhorar. Né? Se você acha que está sempre certo, não, a culpa é fácil, né? E a gente terceiriza a responsabilidade. Terceiro pilar, alimentação. Então, quando eu falo de alimentação, eu sei que a primeira palavra que vem na cabeça de muitas pessoas é dieta, né? E nesse momento eu preciso que você esqueça tudo aquilo que você tem de conceito em relação a essa palavra dieta, né? Também não vou usar o termo de reeducação alimentar, eu não gosto desse termo, eu particularmente não gosto, porque reeducação parece que a pessoa come assim, igual o homem das cavernas, e não come, né? Então, assim, você não come de boca aberta, provavelmente você come com os talheres, você sabe se comportar na mesa, então não é reeducação alimentar. Eu gosto muito mais de uma palavra que é escolhas. Gosto dessa palavra, porque a alimentação ela não vai se referir somente ao que você escolhe colocar para dentro através da boca. Quando eu falo de alimentação, eu vou um pouquinho mais fundo. Também se vai se referir àquilo que você escolhe colocar para dentro de si através dos demais sentidos. A gente vai abordar isso aqui um pouquinho no próximo pilar. Vai fazer mais sentido. Aqui a gente vai se reter à questão comida mesmo, né? Então, quanto à comida, você já sabe, até essa altura, provavelmente você já viu inúmeras aulas, inúmeros conteúdos, até meu, inclusive, de outros nutricionistas, falando que o seu corpo precisa de nutrientes. O que são nutrientes? Vitaminas, minerais, aminoácidos, para que ele funcione de uma maneira adequada, para que ele trabalhe dentro da fisiologia humana, que é o que é esperado dele. Então, para que você continue vivendo como um ser humano, você também precisa de água em quantidades adequadas e de nutrientes, um aporte de nutrientes adequados. Então, eu gosto da palavra escolhas. A gente tem que escolher aquilo que a gente vai ingerir, se aquilo faz sentido para o nosso corpo ou não. E alimentação adequada, eu vejo muita gente falando ainda em restrição de calorias, em dieta cada vez mais hipocalórica, mas ela não se limita a isso, necessariamente. Tem alguns casos que sim, que a gente vai precisar de restrição de calorias, restrição de alguma coisa, são casos específicos, mas principalmente o que eu vejo de o erro principal, um erro crasso aí no processo de emagrecimento, é a baixa ingestão de proteínas. É onde a maioria erra. Acha que tem que comer aquela salada sem graça, um monte de salada sem azeite, sem nada, e sem proteína nenhuma. Daqui a pouco você está com fome, acha que tem que comer uma maçã de lanche. Vai passar 10 minutos, você vai estar com fome. E vai ficar com fome, vai ter episódio de compulsão, já vi isso acontecer inúmeras vezes, e eu mesma já sofri com isso. Né? Então, quando eu falo em proteína aqui, eu estou falando em carne, peixe, frango, ovos, ovo de galinha, ovo de codorna, carne, qualquer carne, não é feita de qualquer jeito. Frango, carne de caça, vísceras. Pode ser whey protein também, em alguns casos, colágeno, em alguns casos, quando a pessoa não consegue ingerir aquela quantidade adequada, mas principalmente porque a proteína ela tem um efeito sacietógeno. O que isso significa? Que ela te dá mais saciedade. Quando você ingere uma proteína é como se fosse... Deixa eu pegar aqui sei lá, um comparativo aqui. Se eu consigo fazer uma coisa comparativa aqui com vocês. Espera aí. Estão vendo? Isso aqui estão, né? Dá um legalzinho aí. Se vocês estão vendo isso daqui que eu estou mostrando. Então, né? Ó. Então, eu vou colar um no outro, e um no outro, e um no outro. Então, tá.
Faz conta, isso aqui é uma proteína. Tamanho da molécula, mais ou menos, tá? Se a gente for comparar. O carboidrato, vou pegar outra cor, senão vocês vão achar que é da mesma fonte. É isso. A gordura, também. Gordura um pouquinho menos, gordura um pouquinho maior. Gordura. Então, esse aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. Tá? Dá para ver a diferença? Carboidrato, a gordura em tamanho e a proteína. A proteína é grande, é uma molécula grande. E o que que isso acontece? O que que acontece? Daí que é uma molécula grande? Daí que ela demora mais tempo para ser digerida. Você está botando o teu corpo para trabalhar para você. Você está gastando caloria com aquilo que você comeu na digestão. Proteína te dá saciedade. Você fica com o estômago cheio por mais tempo. Você já viu animal carnívoro que faz 6 refeições por dia? Animal que só come carne. Animal que come carne come uma vez no dia e fica o dia inteiro sem comer. O restante, aí vai caçar de novo e depois come. Não estou falando que é para você fazer dieta carnívora, não estou falando isso, né? Mas eu estou falando que a ingestão de proteína é onde as pessoas erram. Se enche de carboidrato, mas esse carboidrato é saudável? É saudável, mas para emagrecer talvez não seja interessante. Então, existe uma diferença entre uma coisa que é saudável e uma coisa que é interessante no processo de emagrecimento, principalmente em se tratando de carboidratos. Nem todos os carboidratos são interessantes numa dieta de emagrecimento, especialmente em alguns casos. Com base nessas informações, qual nota que vocês dão para as escolhas alimentares que vocês têm feito, incluindo no final de semana? Porque final de semana também é dia de seu corpo funcional. Você acha que seu coração para de bater, o seu rim para de funcionar porque você resolveu ir para uma festa, resolveu ir para balada, resolveu sair para beber, né? Importante vocês entenderem isso, porque todo dia é dia de você se alimentar e nutrir o seu corpo de uma forma saudável. Quarto pilar, estresse. Já dei uma palhinha desse pilar ali, falando um pouquinho daquilo que a gente coloca para dentro através dos nossos sentidos. E aí eu falo de qualidade musical, músicas que vocês escolhem escutar, escolhem ouvir, filmes que escolhem assistir. Ah, mas como que eu vou selecionar isso? Você pode selecionar sim. Se eu consigo, em todos os lugares que eu frequento, você também consegue. Só um referencial de possibilidade. Eu sou humana também. E também tenho as minhas dificuldades. Né? Que forma você tem? Por que isso, né? Porque isso contribui para que você alimente os seus pensamentos de uma forma negativa, dependendo daquilo que você escuta. Então, a pessoa adora ouvir uma sofrência. Vocês acham que você está concretizando na tua mente qual tipo de realidade? Isso é fato, isso tem diversos estudos mostrando que tipo de filme você assiste, que tipo de conteúdo você consome, conteúdos que te deixam mais para cima, te deixam mais animados, ou conteúdos que te deprimem, te deixam triste, com medo, estressado. Ah, mas eu sei que é tudo mentira, mas o seu cérebro não sabe. O cérebro da gente, ele não entende aquilo que é real e aquilo que é irreal. Bioquimicamente, ele não entende. Então, ele vai manifestar a produção de neurotransmissores e hormônios, incluindo o cortisol, dependendo também daquilo que você assiste. Tem um estudo que foi feito com mulheres em tratamento de câncer de mama, inclusive. Uma parte das mulheres, acho que foram 3 grupos. Uma parte das mulheres, um grupo, eles colocaram para assistir notícia ruim, qualquer porcaria dessas que passa na televisão aberta, tá? Botaram para assistir lá. O outro grupo, eles botaram para assistir filmes que tinham um final feliz, que eram filmes que traziam alguma mensagem muito legal, comédias, coisas engraçadas. E o terceiro grupo, eles deixaram neutro. E foram medir a dosagem de cortisol dessas mulheres em tratamento de câncer. Mediram no momento antes e foram medindo ao longo de horas. Somente 8 horas depois que foram abaixar os níveis de cortisol dessa galera que ficou assistindo noticiário e assistindo filme de violência. Mesmo a pessoa num filme de violência sabendo que aquilo não é real, para o teu cérebro aquilo é.
Então, muitas vezes, não estou falando que é essa sozinha a causa, mas isso alimenta o teu nível de estresse. E a gente vai ficando viciado, molecularmente falando, em determinadas emoções. O nosso corpo também, o corpo humano é muito legal, né? A gente produz lá os nossos neurotransmissores e a gente começa a produzir, 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 e os nossos receptores para esses neurotransmissores também vão aumentando. E aí, o dia que você não se estressa, o que que começa a acontecer com você? Você começa a caçar um motivo para se estressar. Por que isso acontece? Porque você está viciada emocionalmente, você está com vício molecular daquele sentimento, um suco molecular. Tem uma mulher que se chama Candace Pert. Depois vocês pesquisem ela, essa mulher, porque é uma mulher que é uma bióloga, se eu não me engano, não sei se ela é bióloga ou se ela é médica, mas ela é cientista, assim, PhD nessa parte de neurotransmissores e receptores. Então, ela estuda as moléculas de emoção, os sucos que a gente produz de acordo com as emoções. Então, pensa nisso. Que tipo de pensamentos que você tem alimentado? O que que você escuta? O que que você assiste? Que conversa você participa? Conversa que só critica todo mundo? Conversa que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa? Como que você tem alimentado esse estresse? Né? O estresse vai estimular, no primeiro momento, uma secreção de adrenalina e, posteriormente, de cortisol. A adrenalina, ela acelera o batimento cardíaco, ela vai desviar o sangue do nosso corpo para a musculatura, para a periferia do nosso corpo, de forma que a gente possa bater ou correr. É o hormônio, um hormônio de luta e fuga. E o cortisol, o que que ele vai começar a fazer? Vai começar a aumentar o nosso açúcar no sangue para servir de energia para que a gente possa bater ou correr. Então, a pessoa que está muito estressada, ela não pensa direito, ela não consegue dormir adequadamente, ela começa a aumentar os níveis de açúcar no sangue, podendo desenvolver um diabetes. Esse mecanismo do estresse, se ele fosse somente agudo, seria um mecanismo benéfico, a gente ter um estresse, porque foi isso que foi fazendo com que a gente chegasse até aqui como espécie. O problema é que, com a mente pensante, a gente se estressa pelo estresse, a gente sofre pelo sofrimento. O ser humano, ele não é igual ao cachorro, por exemplo, e isso é uma coisa que eu aprendi no dia que meu cachorrinho teve um AVC. O cachorrinho teve um AVC, aí corri com ele para o hospital, tal, do veterinário, né? Fez lá a medicação, ficou lá hidratando e voltou para casa no mesmo dia, ficou bem, relativamente bem. E no dia seguinte ele ainda estava meio torto, andando meio torto, mas aí passou, sei lá, um cachorro lá na rua, e ele saiu meio torto para latir. E eu estava ali, ué, gente, mas o Chico não estava mal? Não, gente, quem está mal sou eu. Eu que estava mal porque ele estava doente. Mas ele não. O cachorro, ele não se priva de fazer aquilo que ele tem que fazer por causa de estresse ou por causa de sofrimento. Não. Passou, passou. Então, a gente acaba sofrendo porque a gente se preocupa com coisas que a gente não tinha que se preocupar, a gente se estressa com coisas que a gente não tinha que se estressar e a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. E muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa para a gente continuar na mesma posição que a gente está, no mesmo degrau. Isso em qualquer área. Eu estou falando de emagrecimento, mas isso aqui vocês podem transpor para qualquer área da vida de vocês. E aí, com base nisso tudo que eu falei para vocês, como que você escolhe alimentar esse estresse? Você escolhe isso. Você alimenta isso. Aqui um pouquinho do cortisol, né? As coisas que o cortisol faz, mas eu já falei isso aqui para vocês, falei agora anteriormente. E eu te pergunto como que você tem alimentado isso dentro de você. Se dê uma nota e honesta de como você tem feito isso. O que que você, de fato, tem feito para melhorar nesse ponto? Porque esse é um ponto que eu entendo que muitas vezes é difícil em muitos momentos da vida, mas a gente pode alimentar isso de uma forma positiva ou não. É igual o lobo do mal e o lobo do bem. Já ouviram essa história, né? Já ouviram, sim ou não? Dá um coraçãozinho. Não?
Então, é o seguinte, vou contar uma história bem resumidamente, tá? É o seguinte, o menino chegou pro vô e perguntou, e falou pro vô alguma coisa que ele estava com muita raiva de alguém. E aí o avô falou para ele assim, olha, você tem dentro de você 2 lobos. Um lobo do mal e um lobo do bem. E dependendo do lobo que você alimente, esse lobo vai crescer, esse lobo vai caçar, esse lobo vai se multiplicar. Entende isso? Onde que eu quero chegar? Então, qual tipo de lobo você está alimentando aí dentro da tua mente? Você pode alimentar o lobo do bem ou o lobo do mal. E realmente, se você começa com um pensamento negativo no dia, ou com alguma coisa estressada, muito provável esse seu dia vai ser totalmente estressante. Pode reparar, o dia que começa uma coisa dando errado, que você fica com raiva, um monte de outras coisas vão dando errado. E aí você fica mais estressado, só alimenta o teu estresse, teu lobo do mal. E um pensamento negativo vai trazendo outros pensamentos. E o quinto e mais importante pilar, que é a visão. Então eu vejo muita gente falando que quer emagrecer, que quer isso, que quer ter mais saúde, mas vocês precisam ser objetivas. Vocês precisam ter objetividade. E precisa ter clareza também e pé no chão ao mesmo tempo. Então é um pouco de sabedoria. Como que você vai saber onde que você quer chegar? Primeiro você tem que saber onde você está, tá? Então, a visão é uma coisa que seja uma meta que seja compatível com aquilo que você é, né? Muita gente sabe o que não quer, mas muita gente não sabe aonde quer chegar. Quer chegar onde? Tem pessoas que têm até uma vaga ideia, né? Assim, de onde elas querem chegar. Mas essa informação parece que ela fica guardada, assim, a pessoa deixa ela bagunçada lá dentro da mente, no quartinho da bagunça da mente. Deixa essa informação lá, guardada. E não acessa, não sabe onde quer chegar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi um desenho que eu fiz quando eu ainda não tinha consultório. Vocês conseguem ver esse desenho? Esse desenho aqui, eu fiz quando eu fazia plantão. Trabalhava em um monte de hospital, fazendo plantão para lá, para cá, para cá. E eu queria trabalhar em consultório, queria trabalhar com endocrinologia, queria trabalhar com o que eu fui chamada para fazer, com obesidade, né? Sobrepeso, trabalhar com mulheres, principalmente. E aí eu me desenhei aqui nesse papel, sentada no consultório, a secretária falando que minha agenda estava cheia, e a paciente falando aqui na cadeira, obrigada, doutora, emagreci. Olha que legal. E isso aí, depois eu guardei esse papel, ou seja, eu visualizei aquilo que eu queria, guardei esse papel dentro do livro do Black Book, que era um livro que a gente usava, hoje deve ser aplicativo, né, em emergência, que é um livro que tem doses de medicamentos, etc. Guardei e fui achar anos depois. Né, quando eu já estava em consultório, já estava, a minha principal fonte de renda já era consultório. Então, assim, você precisa ter uma clareza de onde você quer chegar, um objetivo. E mais ainda, tem algumas pessoas que querem uma meta que é totalmente incompatível com a estrutura física que elas têm. Até dei esse exemplo num vídeo lá, é como se você pegasse, quisesse pegar um pneu de um Troller, que é um pneu enorme, 33, 35, e botar num Monza. Não cabe, não entra, vai quebrar o carro. Já vi várias pessoas fazendo isso. Tem gente que quer isso ainda num período de tempo desse tamanho. Também já vi. Não estou falando que seja o caso aqui, porque aqui só devem ter pessoas que são muito conscientes, né? Assim espero. Mas tem pessoas que querem isso. Querem emagrecer 30 quilos em um mês, querem emagrecer 50 quilos em um ano, sendo que a pessoa pesa 80, não teria nem que emagrecer 50, você entende? Então, são metas que são incompatíveis. E a outra coisa é a tua estrutura de corpo, tua estrutura física. Então, meu corpo é um corpo mais retangular, esse daqui. Você imagina se eu quisesse ficar com esse formato de corpo aqui, triângulo? Não tem como, minha estrutura óssea não comporta.
A minha estrutura é essa, eu não vou ficar quadrilzuda. Não tem como. Vai ficar estranho. Então, você tem que ter uma meta que seja clara e que seja compatível com aquilo que você pode fazer e com a tua realidade física. As metas, isso tem que estar escrito, é importante que vocês escrevam, que vocês tenham isso desenhado, não precisa ser desenho assim, eu fiz um desenho de palitinho, mas é importante que vocês desenhem isso para vocês, que vocês saibam onde vocês querem chegar e que vocês se reavaliem. Precisa se reavaliar. Assim, uma outra coisa que acontece também é que às vezes a pessoa quer uma meta, aí ela não chega e ela fica com raiva porque também não se parabeniza pelo que conquistou naquele período. Porque às vezes ela está achando que ela está caminhando numa estrada dos Estados Unidos, numa rodovia dos Estados Unidos com uma Ferrari. E não é. Vocês entendem essa analogia? A pessoa, às vezes, quer uma coisa numa determinada velocidade, sendo que ela não tem o carro que é para isso, o carro dela não é para isso, e a estrada não é para isso. E ainda tem mais. E ainda tem gente que quer isso, não tem o carro para isso, não está na estrada para isso, bota gasolina ruim, bota óleo ruim e não hidrata o carro. Não bota a água adequada no carro. Você acha que vai acontecer o quê? Se a gente for trazer essa analogia para carro, vai acontecer o quê? Cara, você vai acabar com o motor do carro. Você vai acabar com o motor do carro. E esse custo para você vai ser muito mais caro ali na frente. E aí, essa escolha que você fez de querer correr, né, essa escolha vai te levar a uma não possibilidade de escolha no futuro. Aí você não vai poder escolher, você vai ter que fazer, você vai ter que comer, você vai ter que tomar aqueles remédios, você vai ter que ir no médico de tanto e tanto tempo. Então, cuidado, porque a sua escolha de hoje pode impactar numa não possibilidade de escolha lá na frente. É o que os hindus chamam de karma futuro, né? Então, as nossas escolhas de hoje, elas impactam decisivamente na nossa não possibilidade de escolha ali na frente. O quanto que, às vezes, a gente se prejudica nisso. O quanto que, às vezes, a pessoa não se respeita, não se conhece. Então, aqui está um exemplo do mapa de emagrecimento preenchido. Isso aqui a gente preencheu aleatoriamente, né? E aí vocês vão ter um percentual compatível com a nota de vocês. E de acordo com essa nota, a gente vai ter ali uma métrica. Sendo que, assim, raramente a gente tem pessoas que estão ali no 80%, 100%. Talvez as meninas do programa tenham conseguido ali algumas chegar já numa meta maior. Já tenham elevado essa nota. Que aí se fortaleceu a base. E aí a gente cai em alguns erros relacionados ao emagrecimento. O primeiro erro, assim, para mim, é um dos piores, é o amadorismo. Eu faço quando eu tenho tempo. Eu faço quando eu estou em casa. Eu faço dieta quando eu estou em casa. Sabe, o amador e o profissional. Não estou falando que você tem que ser profissional de fisiculturismo, profissional de... Não é isso. Mas quando a gente faz as coisas no amadorismo, a gente não tem compromisso em fazer. É a falta de compromisso. Eu faço quando eu tenho tempo, faço quando dá, faço se der. Né? E quando você começa a se tornar um profissional daquilo, você faz porque tem que fazer. Da mesma forma que você acorda, que a mãe acorda toda costurada de cesárea e vai fazer as coisas para o filho, da mesma forma que Ulisses botou o negócio no ouvido do marinheiro e foi atravessar o Mar das Sereias, da mesma forma que qualquer pessoa histórica de sucesso fez. Você vai botar vai tapar o teu ouvido para aquilo que é distração e vai fazer o que precisa fazer. Para tudo que é tentação, porque você tem que entender esse pilar, esse motivo maior que faz com que você queira. Muitas pessoas querem emagrecer porque, assim, mulheres, né, que eu atendo, porque querem ter um pouco mais de longevidade para poder brincar com os netos. Um pouco mais de saúde para poder cuidar dos netos. Que precisam cuidar das pessoas. Então, esse motivo de você ter que cuidar de alguém é um motivo que é muito forte.
Para a gente poder cuidar de alguém, principalmente se for de uma criança, a gente tem que estar fisicamente bem. A gente tem que estar conseguindo aguentar o nosso corpo. A gente tem que estar nutrido adequadamente, para que a gente possa fazer isso sem ficar sentindo dores e curtir essa jornada, aquilo que é o nosso chamado. Né? Então, tem gente que faz só quando tem vontade. Aí também o resultado vai vir só quando Deus tiver vontade. O outro erro, que também é esse que eu falei do carro até, falta de respeito consigo mesmo. A pessoa não respeita o próprio corpo, não respeita o ritmo que tem, que aquele corpo tem, e provavelmente se sacrifica muito mais do que o necessário para que ela consiga emagrecer, e com isso se traumatiza cada vez mais. Então, além do estresse que ela já tem, ela pega mais uns outros traumas que ela conseguiu agora acumular, bota no saquinho de lixo dela e vai carregando aquilo. Né? Aumenta mais uns pesos aí de traumas, para a lista de traumas. Os terapeutas ficam doidos. Entende? A falta de respeito consigo mesma foi uma coisa que eu já tive muito. Eu já me desrespeitei muito. 4 horas por dia na academia. Para que isso? Para que eu ficava? Não ia competir, não sou atleta. Né? Para que eu fazia assim, alguns sacrifícios alimentares, dietas radicais? Para quê? Sem objetivo nenhum, só para emagrecer por emagrecer. Então, aquilo que eu falei, você precisa ter cuidado com aquilo que você deseja e aquilo que você manifesta para Deus. Às vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer é não atender os pedidos da gente, tá? Porque às vezes nem a gente sabe pedir direito. O outro erro, impaciência consigo mesma. Então, não respeitar o tempo do seu corpo. Né? Então, você fica impaciente, aí se pesa todo dia, o corpo da gente ele vai variar o nosso peso. De manhã a gente vai estar um pouco mais leve, a gente desidratou durante a noite, então a gente vai estar um pouco mais leve, e aí vamos supor, você menstruou naquele dia, vai se pesar à noite, pronto, engordei, já engordei 1 quilo. Não, você tem que entender como que seu corpo funciona. Então, pequenas variações do nosso peso, né, 1 quilo, algumas gramas para lá e para cá, isso está dentro do esperado. Nosso peso, ele varia ao longo do dia. Então, tem processo digestivo acontecendo. Então, às vezes, a pessoa é tão impaciente que ela se pesa todo dia e fica com raiva achando que engordou. Imediatismo. Então, querer construir em 1 mês tudo aquilo que você levou 20 anos construindo de peso. Ai, mas em 1 mês eu não tive resultado, eu queria tanto. Gente, foi quanto tempo que você ganhou peso? Aí você quer emagrecer 1 mês. De forma saudável. Não tem como. Não tem como. Tem como emagrecer, sim, mas isso não é em 1 mês, esse processo. Para que isso seja de uma forma saudável, seja de uma forma sustentável, isso precisa de mais tempo. Eu não trabalho dessa forma. Tá? Eu, Salir, não trabalho dessa forma. Erro 5 é um erro que eu falei lá no início, que é a comparação. Então, às vezes, isso eu fazia muito também. Eu olhava para as outras pessoas e achava que todo mundo conseguia resultado. Menos eu. Só eu que não conseguia. Falei, gente, mas eu fico aqui 4 horas por dia. Tem a mulher que fica 1 hora, ela já está super sarada. Como assim? O que está acontecendo? Ela deve tomar algum remédio, deve tomar alguma coisa, porque eu não consigo. O que está acontecendo? Então, a gente fica se comparando com o que a gente vê no palco do outro, sem entender o bastidor. E cada um tem o seu bastidor. Provavelmente aquela mulher que eu olhava lá um tempão atrás, ela já fazia academia há muito mais tempo que eu, ela cuidava da alimentação muito mais tempo que eu, a base dela era muito mais sólida do que a minha. Então, como que eu quero chegar naquele corpo, sei lá, em 1 semana, em 1 mês, sem que eu tenha passado por todo esse processo? É a mesma coisa uma criança querer entrar no doutorado sem que ela tenha passado por toda a escola, isso leva um tempo de construção. Por isso que é importante, como leva um tempo para que as coisas se solidifiquem da forma como tem que se solidificar, por isso que é importante vocês curtirem a jornada. Mais importante do que o destino é a jornada, é aprender a gostar da jornada. E o erro 6, que é desprezar aquilo que é o básico.
é querer a fórmula mágica, é achar que nem eu achava, que a fulaninha tomava alguma coisa, né? Enfim, que tem algum exercício específico que faça com que vai fazer com que eu emagreça. Compreende isso? Então, a pessoa despreza o básico. O básico é o quê que eu falei aqui para vocês? Visão, saber onde eu quero chegar e se aquilo é compatível com o meu corpo. Hidratação. Eu não bebia água porque eu ficava com medo de aumentar meu peso. Dormir direito. Se alimentar adequadamente e controlar os seus níveis de estresse. Quanto mais eu me frustrava que eu não conseguia, mais eu me estressava. Então, são hábitos, desprezar o básico, que são os hábitos simples, que são deixados de lado porque parece que não são tão essenciais assim. Eu te pergunto aí, você é uma Ferrari, um Troller, um Jeep ou um Teco-Teco? Qual tipo de carro, de veículo você acha que você é? E às vezes você está achando que você é um Teco-Teco, mas às vezes você é uma Ferrari, tá? Só que está sendo dirigido por um bêbado. Segunda pergunta, que tipo de combustível você está colocando no seu carro? Você está colocando gasolina do posto de gasolina, aquele que não tem bandeira, adulterada, mais barata, ou você está colocando um combustível bom aí no seu carro, com aditivo? Dúvidas? Vou deixar aqui para vocês deixarem as dúvidas de vocês, colocarem as dúvidas no chat. Pode me mandar no Instagram também, no direct, tá? Na caixinha. Mas aqui no chat é bom, que aí eu vou respondendo essas dúvidas. Vou colocar um depoimento para vocês aqui agora. Para mim, o programa Levemente é a minha terapia diária, porque o programa, ele é para o resto da vida, não vai ser só os 30 dias. E em menos de 30 dias, o meu corpo desinchou assim demais. O abdômen, a barriga, o sono, eu não acordo de mau humor. Gente, não tem preço no mundo que pague. Meu nome é Viviane e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o programa Levemente. Eu estava vindo num período muito estressante, não estava dormindo, então o máximo que eu dormia era umas 2, 3 horas. E eu estava num estresse tão grande, um mau humor, brigando, e sentindo dor de cabeça quase todos os dias praticamente, enxaqueca. Eu já faço exercício físico, já tem 1 ano, não estava vendo resultados. E o programa trouxe uma direção. O programa, ele não vai tratar só o seu físico, ele vai tratar o seu emocional, o seu espiritual e o seu físico. Eu tenho um transtorno do pânico há mais de 15 anos, tenho ansiedade, e no começo eu achei que eu não fosse conseguir justamente pela parte emocional. E em menos de 30 dias, o meu corpo desinchou assim demais. O abdômen, a barriga, o sono. Gente, hoje eu durmo, digo que eu durmo até demais. Eu não sinto raiva, eu não sinto estresse, eu não acordo de mau humor. Eu aprendi a me amar, me colocar em primeiro lugar, a fazer o que eu preciso fazer para obter o meu objetivo, que é perder peso saudavelmente e manter meu peso, equilibrar o meu mental, o meu espiritual. Isso tudo o programa me deu. Gente, não tem preço no mundo que pague. Para mim, o programa Levemente é a minha terapia diária, porque o programa, ele é para o resto da vida, não vai ser só os 30 dias. E eu estou muito feliz, eu consegui ir no bloco de carnaval, lotado, eu não fui sozinha, mas consegui ficar no meio das pessoas. Isso para mim, assim, foi um presente nesse ano, em 2025. Eu já estava há meses trancada dentro de casa. E só quem tem a síndrome do pânico sabe o quanto é ruim. Eu não estou aqui me colocando como vítima, não, gente. Pelo contrário, é para dizer que é possível. E eu fui, deu tudo certo, dancei, não senti mal, porque eu acredito que o programa me trouxe isso. Eu já era fã da doutora Salirra. Eu sou grata a todos os profissionais que nos deram
uma aula. É um investimento que é para a vida toda. E não tem dinheiro no mundo que pague a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Mudou minha vida, assim, cara, 100%. Gostaram? Muito lindo, né, Vivi? Depoimento da Vivi. E foi nesse contexto, então, com base nisso tudo, né, que eu vivi, que eu fui experimentando ao longo da minha vida, que eu fui observando, que eu criei esse método, que é um método simples, um método que é aplicável mesmo para quem tem 1000 coisas para fazer, mesmo para quem se sente procrastinadora, mesmo para quem não tem muito dinheiro, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, mesmo para quem já cansou de tentar. Um método muito fácil, né? Esse método, ele consiste no empilhamento de hábitos de uma forma gradativa, dia após dia, sem estresse, sem cobrança, sem remédio, sem restrição de um monte de coisa, né? De uma forma tão leve, tão fácil, que você vai se apaixonar por aquilo que precisa ter feito e vai querer já logo otimizar as coisas. É muito bacana. Você vê que até a Vivi, com a síndrome do pânico, né, em acompanhamento com o médico dela, ela achou que não fosse conseguir, conseguiu. Tem vários outros relatos que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mais na frente. Primeiro, para quem que é, né, esse programa Levemente? É para mulheres que já perceberam que precisam melhorar, né, os hábitos, a base de hábitos, de uma forma a conseguir emagrecer e manter o seu novo peso. Isso independente da idade dessas mulheres. Mulheres que estão dispostas a incorporarem aquilo que precisa ser incorporado. Aquelas que levantavam à noite para ir cuidar do filho, para amamentar o filho, mesmo estando costuradas. Para essas mulheres. Mulheres que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Mulheres que cansaram de maltratar o próprio corpo com um monte de dieta radical, um monte de remédio. E com aquele efeito sanfona. Mulheres que querem envelhecer com mais saúde. Querem poder brincar com os netos, poder fugir do asilo. Eu falo que é a velhinha que foge do asilo. Poder andar, fazer suas coisas, ser independente, não ficar caindo no meio da rua. Mulheres que são como um touro numa tempestade, e não como um boi. O touro na tempestade, quando ele vê a tempestade, o que ele faz? Ele atravessa a tempestade, porque ele sabe que do outro lado vai ter um pasto que já está seco, que está muito mais verde do que esse pasto que ele está. Agora, o boi faz o quê? Quando vê a tempestade, ele entra lá para onde fica o boi. Esqueci o nome do lugar. Onde é o lugar que fica o boi. Fica lá escondidinho. Então, qual tipo de mulher que você é? Para quem que não é? Para quem não é? Mulheres que estão em modo à espera de um milagre. Aí, isso aqui eu até quero deixar isso claro, porque quem for esse tipo de mulher nem precisa terminar de assistir qual é a oferta que a gente tem aqui para vocês. Né? Então, mulheres que estão à espera de um milagre, mulheres que adoram ficar no papel de vítima, eu nem quero esse tipo de coisa, porque aí vai comprar na empolgação e depois vai querer sair. Então, que adoram o papel de vítima da vida, das circunstâncias, do passado, do presente, do futuro, de tudo, do marido. Esse tipo de mulher aqui dentro do programa, para mim, não me interessa. De fato, não. Mulheres que adoram o efeito sanfona, justamente para elas poderem reclamar de que engordaram. Então, se você for esse tipo, também não tem por que estar aqui. Mulheres que querem envelhecer sem saúde, ou seja, quer ser aquela que reclama que aí o marido vai e te bota no sol e tira você do sol. Aquela que vai lá, o velho bota no sol, tira do sol. Mulheres que ainda têm uma maturidade de adolescente, irresponsável, que ainda não perceberam que cada atitude de hoje vai impactar na sua vida de amanhã. Então, essas mulheres que têm esse tipo de comportamento, independente da idade que elas têm, essas mulheres não precisam. Nem precisam, pode sair, se tiver alguém assim, não precisa assistir o restante da aula. Porque o que eu quero trazer aqui para vocês é luz. Eu quero trazer aqui o discernimento, a sabedoria, para que vocês tenham uma base firme e não fiquem independentes de ir até a mim no consultório.
possam ter um pouco mais de independência para viver a vida de vocês. Aqui estão alguns dos resultados. Então, a gente tem uma redução de medidas no tempo curto, né? Menos de um mês, olha só como que reduziu o abdômen dessa aluna, dessa mentorada. Disciplina, sem neura, um programa inédito, com hábitos totalmente diferentes daquilo que ela estava acostumada. Menos 14 quilos, mesmo na menopausa, sedentária, nunca fez atividade física, não fazia reposição hormonal e também não faz. Menos 18 quilos off. Menos 2 quilos em 10 dias, e com reflexo em outras áreas da vida. Outra falando das coisas simples, hábitos simples, tranquilos de serem incorporados na rotina e conseguindo ver diferença, tanta diferença na vida dela. Menos 2 quilos e melhora das dores articulares. Essa outra aqui que teve menos 11 quilos de peso. A Vivi, que vocês viram ali no vídeo, redução de medidas que foi absurda da Vivi. Lembrando que Vivi, nesse período, ainda teve que ficar uns dias sem treinar, porque ela travou a coluna lombar. Ela já fazia exercício, como ela falou, mas ela travou e não estava conseguindo fazer os exercícios. Então, isso foi mesmo sem o exercício. Redução de peso, redução de sintomas da menopausa. Então, essa daqui falou que melhorou dos fogachos, estava tendo disposição para levantar de manhã. Então, quem está na perimenopausa, pós-menopausa, sabe que te dá uma alteração no sono, os despertares noturnos, muitos deles com fogachos, e isso impacta no dia seguinte na sua disposição para levantar pela manhã. Então, isso ela recuperou em menos de 30 dias. Menos 4 quilos, com hábitos inéditos, menos 5 quilos, que foi uma perda significativa também, se sentindo feliz, para quem não conseguia perder nem 100 gramas. Conseguindo dormir, que foi o que mais mudou aqui para ela. E aqui, mesmo pessoas que não fizeram tudo, mesmo que você não faça tudo, ainda assim você vai ter resultado. Então, essa daqui, percebeu que a barriga já estava inchada. Essa aqui, mesmo não fazendo tudo, não tendo assistido todas as aulas, perdeu 2 quilos e não estava conseguindo emagrecer. A outra, que teve várias intercorrências nesse meio tempo, ainda não tinha conseguido incorporar as atividades da última semana, emagreceu 3 quilos, ela é levinha, ela é petitinha, Então, foi de 64 para 61, 64,5 para 61,2, 3 quilos e pouquinho. E aí, assim, isso aqui são só dados, para que vocês tenham uma noção de que em 2044, aproximadamente, quase metade dos brasileiros vão ter obesidade. E a obesidade é um fator de risco, um dos principais fatores de risco para doenças do coração, doenças cardiovasculares, AVC, infarto, diabetes e câncer, incluindo câncer de mama, câncer de ovário, de endométrio, câncer de intestino. Então, estima-se que no Brasil, até 2025, nesse ano agora, a gente tem aí 73 mil novos casos de câncer de mama, segundo o INCA. Então, é só para a gente ter uma ideia, só para que vocês tenham. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui, mas como que você quer, se você tiver que ficar até 100 anos, nós não sabemos qual é a nossa passagem de volta para lá, quanto que a gente comprou. Então, se você tiver que ficar até 100 anos, como que você quer estar até essa idade? O que você está construindo? Quais são as escolhas que você tem para que lá nesse seu momento, seus momentos finais, você tenha mais qualidade? O que é importante para você? Será que você ia gostar de ficar sendo cuidado por alguém? Sendo limpado, tendo a bunda limpa por alguém? Alguém te dá banho e você vê que a pessoa não está com boa vontade para te dar banho naquela hora? Está te dando a comida que ela quer, mal feita, e você ali, porque não consegue comer? Então, já pensou nisso? Então, vamos juntar esses 5 pilares. Falta de sono de qualidade,
hidratação insuficiente, pessoa que não bebe água de forma adequada, má alimentação, incluindo aos finais de semana, o estresse crônico, estresse, e aí a gente vai falar principalmente de pensamento, e aquilo que você tem colocado para dentro. E uma visão irrealista, aquilo que eu falei, né? Imagina, eu quero ficar igual Graciane Barbosa em um mês. Irrealista. Não tem nem aquela bunda toda. Aliás, eu tenho uma não bunda, uma bundinha de urso, minha bunda piquititinha. Foi por isso que nasceu esse programa. O programa é Levemente. Né? Então, é um método de 30 dias, para que você consiga perder peso de uma forma definitiva em 2025, sem estresse, sem dietas radicais, sem neura, mesmo você sendo uma mulher jovem, uma mulher na menopausa, uma mulher na perimenopausa, no climatério, independente da sua idade. É um método simples e aplicável. Então, é um método de 30 dias, mas vocês terão acesso a esse método durante um ano, tá? Então, vocês vão poder ver, rever a aula quantas vezes vocês quiserem assistir durante um ano. Esse programa, ele consiste no empilhamento de hábitos, para que você conquiste esse corpo que você deseja, né? E consiga ser mais saudável no processo. São 30 dias de vídeos, um atrás do outro. Então, cada dia você vai ter um vídeo com um hábito novo, nesses 30 dias. No total, são 30 hábitos. Então, no primeiro dia, você vai assistir o vídeo do primeiro dia, tá? Então, são 2 videozinhos, que eles não são muito longos, são curtos até, para não tomar muito do seu tempo, e você vai implementar aqueles hábitos ali. No segundo dia, você vai assistir o vídeo do dia 2, mas você vai colocar em prática o hábito do dia 1 e o hábito do dia 2, e assim sucessivamente. Aqui dá o cronograma rapidamente, só para vocês verem como que é lá dentro da plataforma. Então, aqui a gente tem vários hábitos, né? Semana 1 está separada, semana 2, os módulos, eu não vou adentrar isso aqui. Semana 3 e semana 4 de hábitos. Isso fora os bônus. Né? Então, vocês vão ter 12 meses de acesso. 30 aulas ensinando esses hábitos diferentes, por que fazer, como fazer. Na verdade, tem até um pouco mais de 30 aulas, porque são aulas curtas, e porque tem alguns hábitos que tem eu acho que tem o hábito da semana 1, que ele tem 3 aulas. Mas é tudo curtinho, tá? Tudo pequenininho, para que você consiga justamente fazer. Eu sei que a maioria das pessoas tem vida corrida, eu inclusive, então as coisas elas têm que ser práticas, fáceis, de uma forma que essa base ela seja uma base robusta, para colocar o teu corpo para trabalhar. Teu corpo funcionar para você. A comunidade no WhatsApp, que é onde a gente troca um monte de coisa, inclusive um monte de receita, e de dica de coisa, de produto, onde que compra, onde que cada uma comprou. 11 bônus exclusivos, as meninas da primeira turma tiveram 9 bônus exclusivos, né? E aí depois eu fui acrescentando, então vocês vão ter 11 bônus exclusivos. Acesso à gravação do MED, essa gravação aqui, e o PDF do mapa de emagrecimento, porque isso aqui vai ser uma ferramenta importante para que vocês possam fazer uma outra atividade lá na frente, e até por vocês mesmos, tá? E os materiais complementares, que tem vários e-books lá dentro. Então, para você que está na live, já coloquei isso aqui. Então, bônus 1. Mapa do emagrecimento definitivo, que é o PDF, com tudo que vocês viram nessa aula de hoje, o resumo de tudo que vocês viram de mais importante, e como preencher o seu mapa. Eu ensinei aqui, mas vai ser um a mais. O bônus 2, que é o e-book do sono. Esse e-book, ele ensina algumas coisas relacionadas ao sono, ainda dá algumas dicas ali de estratégias para você utilizar. Bônus 3, aula de leitura de rótulos, que é um erro também que as pessoas cometem. Acha que está comprando uma coisa fit, mas, na verdade, aquela coisa não é tão fit assim. Então, a Júlia deu uma aula sobre leitura de rótulos, que é muito legal. Ideias de café da manhã saudáveis e baratos com o nutricionista Leonan Leal, que é um outro nutricionista que trabalha comigo. O bônus 5, fome real versus fome ansiosa versus sede. Então, nessa aula comigo, vocês vão aprender a reconhecer o que é a fome real
A fome fisiológica, o que é a fome hedônica, o que é sede, como que você faz para reconhecer isso aqui muda a vida. Isso aqui muda a vida de vocês. Essa aula é comigo. O bônus 6, uma aula de chás, como preparar as infusões e as ideias de chá, além do e-book de chá. Né? Ideias de chá com a Ana Strans, que ainda tem um e-book dela, também de chás. Bônus 7, aula de jejum intermitente, também com a Ana Strans, que é nutricionista. Essa aula foi muito boa. Aula de suplementação com o nutricionista Leonan Leal, que também é uma aula muito boa. Acesso à comunidade de WhatsApp. Bônus 10, a receita do bolo maluco, que é um bolo que eu faço que ele não precisa de ovo, ele é muito fácil de fazer, ele é proteico e é muito gostoso. Realmente é gostoso porque Paulinho é a minha métrica para saber se aquela coisa fit é gostosa. Então, se Paulinho gostou, eu sei que tá bom. Né? Bônus 11, lista de lojas e sites de suplementos e cupons de desconto. Então, quem entrar também vai ter acesso a essas lojas. Loja física e loja online, com os cupons de desconto que eu e os nutricionistas temos dessas lojas, para que vocês tenham desconto também, possam comprar, adquirir produtos de qualidade, suplementos, quando vocês quiserem, e com valor mais acessível, né? Mas aí, antes de eu apresentar o preço, presta atenção nisso daqui, tá? Porque tem gente que, não, isso aqui é muito caro. Nem é caro, porque eu vou primeiro apresentar quanto que seria se você fosse pelos caminhos tradicionais, tá? A gente considerando para emagrecer. Médico, nutricionista, terapia, academia, personal. Quanto que custaria isso? Né? Uma hora comigo, R$900. Né? Uma consulta de 50 minutos a 1 hora. Com nutricionista, em torno de R$290, varia de nutricionista para nutricionista. Na cidade do Rio de Janeiro é mais caro até. Então, você tem nutricionistas lá de 1.500, tem nutricionistas de 500, a média lá está em torno de 500, no Rio, capital. Né? Então, uma consulta de 50 minutos com um nutricionista. Um terapeuta, vou calcular aqui uns R$200 por sessão. Isso daria um total de gastos, né, só para os encontros com os profissionais, tá? De R$1.390. Né? Se você consultar 3 vezes por ano com esses profissionais, sendo que o terapeuta você vai consultar uma vez por semana, né? Normalmente uma vez por semana. Então, isso daria um total de R$4.170 no mês só com os profissionais, fora o personal, que eu não coloquei aqui. E a academia, que eu também não coloquei. Tá? Qual é o valor dos medicamentos? Tá? Então, para a gente ter uma ideia aqui a gente tem que eu nem sei qual que ele colocou aqui. O Ribelsus. O Ribelsus está em torno de 1.000, o Ozempic está em torno de 1.900, e o Ribelsus está em torno de 700, 500 e R$700. Tá? Alguns dos medicamentos que a gente tem aí no mercado. O preço do Igov, que está variando entre R$1.300 a R$2.400 para um mês, fora os profissionais. Né? E aí eu te pergunto, quanto que custa estar saudável? Qual o valor disso para você? Qual o valor de você estar se sentindo bem com você, estar equilibrada física, mentalmente e espiritualmente, como a Vivi falou ali no vídeo? Quanto que isso vale para você? Quanto que isso valeria para o seu filho? Quanto que vale você ver seu filho crescer? Quanto que vale você brincar com os seus netos? Tem coisas que não tem preço, né? Tem coisas que a gente não tem como a gente mensurar. É diferente, né? Preço e valor. E aí a gente tem uma condição especial para aqui, para a galera que está na live. Então, o valor que seria justo, que eu considero que seria justo para o programa, e ainda barato, seria R$750. Mas para vocês que estão aqui hoje, e até domingo, a gente estava fazendo por 12 vezes de R$39,86, ou seja, muito barato. É um preço que é simbólico, porque o intuito do programa é justamente ajudar um número maior de pessoas para que a gente possa vencer aquele dado lá que 50% dos brasileiros vão estar com obesidade em 2044. Ou seja, quem é mãe hoje e que tem os seus filhos hoje, se você aprende hoje, seu filho vai aprendendo com você, criança aprende com exemplo.
Então, você vai ter uma criança que muito provavelmente não vai evoluir também com obesidade, porque você está ensinando essa criança a fazer escolhas melhores. Então, olha como que isso vai ser benéfico para quem está vindo depois de você. Preço simbólico, 12 vezes R$ 39,86 é muito barato, né? Ou até as 150 primeiras que comprarem. Né? Um pedido a menos de iFood por mês. E olha só, você ainda compra um iFood aí, um Big Mac, que é quanto? 50 conto? Quanto que custa o Big Mac? A partir de R$ 34,90. Cara, deixa de comprar um Big Mac e entra no programa. E a pizza também, uma pizza tamanho família. Pagar uns 80, 90 reais, uma pizza tamanho família, que ainda vem com a Coca-Cola. E não vai te ajudar em nada no teu processo de emagrecimento, não vai contribuir em nada. E vai te dar um prazer que é só momentâneo. E para que a gente tenha uma satisfação, e pare de ficar tendo prazerzinho, para que a gente tenha satisfação, a gente abre mão de algumas coisas assim em prol de algo maior. Olha o mastro aí, de novo, do Ulisses. Então, esse é o valor para as 150 primeiras até domingo, 23h59. Eu vou abrir o link aqui para vocês. Ah, tem mais uma coisa que eu vou ensinar ali para vocês. Tá? Quando vocês forem adquirir o Elevemente, você pode adquirir junto, se você quiser, um e-book de dieta carnívora, né? Para você transformar o seu corpo com uma alimentação mais natural, mais animal, mais ancestral. O e-book de receitas com muito sabor, que tem um monte de receita ali, doce, salgada, enfim, inúmeras receitas, receitas de salada, ideias para você. Para quem não tem muito tempo e também tem pouca prática de cozinha. O plano alimentar, elaborado por nutricionista, que também está lá disponível, vocês podem selecionar aqui nesse xizinho, tá vendo? Nesse quadradinho, na hora de adquirir. E os áudios também para acelerar os resultados. Esses áudios são os áudios meditativos que eu gravei, né? Então, as meninas da primeira turma não pegaram esses áudios. Então, esse áudio a gente botou ali baratinho também para vocês. Depois, as meninas que já estão levemente também, a gente disponibiliza só esse áudio para vocês, tá? Para reduzir a ansiedade, ajudar a controlar a compulsão e ajudar na tua jornada também nesse controle dos níveis de estresse. Então, esses áudios ficaram bem legais, né? Só se apontar a sua câmera aqui, né? Eu vou ver as dúvidas de vocês. Antes disso, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou compartilhar uma outra tela só para vocês verem ali dentro do programa como que ele aparece para vocês, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Tem um áudio, peraí. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da plataforma como que ela aparece para vocês, enquanto vocês vão escrevendo as dúvidas, vão acessando. Aí, como que aparece. Então, fica tudo organizadinho aqui, ó. Comece por aqui, tem um vídeo aqui explicando como que funciona o programa. Aqui, quando você clica nesse bônus 9, você já vai entrar no link do grupo fechado nosso de WhatsApp, em que a gente vai trocar muita informação, enfim, muitas coisas a gente troca lá, dúvidas, né, um contato mais próximo uma com a outra, ali dentro, é tudo nesse grupo que a gente conversa. Então, a gente tem aqui semana 1, por exemplo, que nós temos aqui, né, cada uma das atividades, a semana 2, tá vendo? Tudo organizadinho. Semana 3, semana 4, o bônus 1, né, que é essa aula aqui, a gravação da aula, o e-book, aula de leitura de rótulos, as ideias de café da manhã, então tem tudo aqui dentro. Se for clicando, ele vai abrindo cada uma das aulas, né? Então tá tudo aqui, e conforme a gente vai atualizando, tá vendo? Embaixo da aula tem os materiais, conforme a gente vai atualizando também, durante esse 1 ano você vai tendo acesso a essas atualizações todas que vão aparecendo lá.
Dúvidas? Salia, mostra como que é o processo de compra no link para o pessoal entender ali como Deixa eu colocar mostrar o o cartão, processo de enfim. compra no link, peraí. Quer mostrar você, Lucas? Posso mostrar, posso mostrar. Tá, vou deixar o Lucas Seguinte, mostrar pessoal, para vocês. Porque eu fechei o WhatsApp aqui que estava me apitando e me irrita. tranquilo. Quando vocês acessarem esse link, eu estou fazendo pelo computador, mas vocês poderiam estar fazendo pelo celular, é o mesmo processo. Quando vocês entrarem, vocês vão colocar o nome, o melhor e-mail, esse e-mail é importante, que é com ele que você vai acessar a plataforma. CPF, telefone, você tem duas opções, cartão ou Pix. Cartão você tem mais vantagem, que você consegue dividir de até 12 vezes, né? E aí, o que a Sally explicou desse plano alimentar, debug da dieta carnívora, são produtos além do levemente para complementar o estudo e etc. Então, se eu quero só e-book de dietas carnívoras, beleza, vai selecionar aqui e vai ver que no final o preço vai estar adicionando a dieta. Ah, não, mas eu também quero os áudios, porque eu preciso estar bem de mente também, etc. Vou selecionar e vai vir aqui. Quando você colocou todos os dados de nome e cartão, só vir pagar agora que você vai ter automaticamente. As aulas são liberadas a cada dia que passa, né? Então, é um programa de 30 dias, tem uma aula para empilhar o hábito cada dia, e cada dia ela é liberada. No mais, eu estou aí também para tirar dúvidas pelo WhatsApp e ajudo vocês nesse processo. Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade de habilitar o microfone aqui agora e fazer para sair no final da aula. Dúvida tanto da aula em si ou do programa, fica à vontade. Isso. Quem quer perguntar, quem quer levantar a mão para perguntar. Vai ser o maior e melhor presente que vocês vão se dar. Obrigada, Vivi. Obrigada. Vivi fez e melhorou muito, né, Vivi? A gente fica tão feliz. Fica feliz por ser veículo, entendeu? Não é envaidecido, não. Por ser veículo. Eu creio que a gente é veículo. Quer falar, Vivi? Pode falar. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Uhum. Então, para mim, uma alegria tão grande. Eu chorei muito ao ver o vídeo, porque eu me emociono muito, porque são mais de 20 anos, tanto em terapia, remédios, psiquiatras, tudo que eu posso fazer, atividade física, e eu não via resultado. Estava me matando de exercício, não estava dormindo. Todo dia eu arrumava um problema aqui dentro de casa com meu marido, uma confusão, para brigar, quebrar o pau, de mau humor, chata, irritante. E virou uma chave, porque os hábitos, o programa, para mim, é o espiritual, o seu emocional e, consequentemente, o físico. Então, não é só vamos supor, um chá, uma alimentação que vai te emagrecer. No meu caso, o estresse estava demais. Por ter a síndrome do pânico, achar que era incapaz, muita melancolia, muita depressão, muita tristeza. Eu pensei, pô, todo mundo vai conseguir, porque todo mundo sai de casa. Gente, eu não saio de casa sozinha, já tem anos. Então, eu achei que isso fosse ser um problema, a parte emocional, porque a gente sabe que o estresse contribui muito. E essa imagem que vocês viram foi em menos mesmo de 30 dias. E essa foto eu tirei assim à tarde, não foi nem na parte da manhã. Hoje, quando eu acordo de manhã e eu vejo o meu corpo secando,
eu levanto disposta, eu levanto sorrindo, eu vou dormir sorrindo. Meu marido deve estar assim, ai, o que essa mulher fez com essa mulher em tantos anos? Porque a gente já é casada há muitos anos. O que você está tomando? Não Então é casei com ela, eu alegria. casei com a mal-humorada. Pô, a mulher já não estava aguentando. Gente, era quebra-pau todo dia. Então, assim, sem, para mim, a minha opinião, sem esses pilares, a água e tudo, a gente não consegue chegar lá. E então hoje eu durmo, eu não penso em nada, eu não tenho meus pensamentos negativos. Na verdade, eu não penso em nada. Eu liguei o tal do botãozinho, desculpa o palavrão, do foda-se consciente, né? É o hoje, é o agora. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês não é puxando saco, detesto puxação de saco, mas assim, eu tô com 42 anos, eu tenho a síndrome há mais de 20 anos. Foi o investimento melhor que eu fiz em toda a minha vida, de tudo que eu já passei. O presente que eu tenho hoje, todos os dias, não paga. É, é um valor simbólico de tanto que eu já gastei. Desculpa que eu estou emocionada. Ah, Lida. Lida. Então, não percam a oportunidade. A gente não pode desistir, não. Essas oportunidades aparecem para provar que a gente consegue. Independente se você está obeso, se você está depressivo, se você, o que você tem, a gente consegue quando a gente foca. E eu vou. Tem dias que a gente não vai estar bem, lógico. A vida não são flores, mas a vontade tem que ser muito maior para a gente conseguir. E hoje, quando eu acordo com um sorriso no rosto, quando eu durmo a noite inteira, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar. A doutora Salir já era fã. É minha amiga, é minha irmã de coração. E não perco essa oportunidade, não, gente. Vai mudar a vida de vocês, vocês não vão acreditar. E é isso, eu torço muito para todas e a gente está nessa caminhada junto aí. É isso. Obrigada, Vivi. Poxa, obrigada. Vivi enfim, é aluna dessa última turma, né? A gente se conheceu, ela começou a me seguir nas redes sociais e a gente se conheceu agora no Levemente. Então, eu fico tão feliz de poder ter sido um veículo, né? De poder ter mostrado um caminho, porque esse caminho eu já passei. Eu já percorri esse caminho, já busquei pessoas lá do outro lado, né? Que estavam lá atrás, trouxe para a trilha de novo. Qual a pessoa do mato, né? O mateiro que vai buscar os outros e leva para o caminho certo. É tipo isso. Então, me tornei essa pessoa que resgata e leva a pessoa para o caminho certo. Mas vocês têm que trilhar, eu não posso carregar ninguém nas costas, né? Então, o que eu ensino é para você ter uma base sólida, para que tudo aquilo que você vai fazendo em sequência você consiga otimizar posteriormente. As pessoas querem, às vezes, otimizar sem que elas tenham tornado automático coisas que são da base. Então, como que você vai otimizar uma coisa se você ainda não implementou? É igual botar a cobertura do bolo sem fazer o bolo. Aí vou fazer uma cobertura assim, assim, a pessoa nem sabe fazer bolo. Que não pôde estar, Rita, é só falar com o Lucas. Chama o Lucas ali, que o Lucas vai te ajudar. Eu vou botar aqui a tela aqui mais uma vez, para vocês conseguirem entrar. Acho que o Lucas botou o link já, não botou, Lucas? No chat? Botou. É só clicar nesse link, ô Rita. Tá? Qualquer entrar em contato comigo. Programa para a vida toda, deixa eu ver se tem dúvida.
um divisor de águas na medicina do emagrecimento e na saúde integral. Obrigada, Renata. É mudança para a vida, e aí não tem assim, eu vou te mandar tomar um chá mirabolante, não tem nada disso. É coisa que você tem acesso. Então, qualquer pessoa rica, muito rica, ou pessoa que está com pouca condição, pode fazer, porque 39, o que a gente compra hoje? Quase nada, né, no mercado, por R$ 39 e pouco. 39,86, quase nada a gente compra para casa. Beleza. Então, já que se ninguém tem dúvida, eu vou deixar aberto lá no grupo de repente, Lucas, para elas tirarem alguma dúvida em relação à aula. Show? A gente pode abrir o grupo. Vou abrir o grupo agora e qualquer coisa a galera ótimo. pode perguntar lá. Ótimo. Beleza. Beleza, pessoal? X. Vou marcar. Se vocês quiserem, depois manda o mapa lá no Instagram, manda as dúvidas no Instagram que vocês tiveram da aula, porque depois vocês podem ler, podem ter alguma dúvida. Tá? E aí vocês me mandam. Eu não fico 24 horas por dia no WhatsApp, não, mas quando eu vejo, e nem no Instagram, mas quando eu vejo, eu respondo. Tá bom? Beijo, beijo.